Ok, o livro de Romanos ele fala muito a respeito da graça. Mas para nós podermos entender a graça, nós também temos que entender o pecado, temos que falar a respeito do pecado. Muitas vezes nós nos centramos tanto na graça e esquecemos de falar do pecado. Não é que nós devemos de dar muita importância para o pecado, mas é necessário também entender um pouco a respeito dele. No livro de Romanos, nós vamos entender um pouco desse conceito das duas coisas. O que é o pecado? Da onde ele surgiu? Todos nós sabemos. Nós sabemos que o pecado surgiu através de Satanás. Não quero entrar em profundeza aqui na parte teológica, não quero abrir um debate, mas o pecado, nós sabemos que é proveniente do nosso inimigo, verdade? Mas se eu pedisse para alguém para definir o que é pecado, uma vez eu fiz essa pergunta: o que é pecado? Como nós podemos definir o que é pecado? Porque tem certas coisas que a Bíblia não está clara a respeito do se é pecado ou se não é. Como nós podemos definir isso? Essa pessoa falou para mim: podemos definir como tudo aquilo que é imoral? Eu falei: o centro de moralidade, ou o senso de moralidade, não é suficiente para a gente definir o que é pecado. Porque o que é moral numa cultura pode não ser moral na outra, pode ser imoral em outra cultura. Vamos dar um pequeno exemplo. Há culturas que está tudo certo você casar com várias mulheres. Na nossa cultura, não é. Então, se nós usamos esse peso, a moralidade, para dizer o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, nós teríamos um problema, um conflito de interesses, vamos dizer assim. Porque então nós poderíamos colocar o que é pecado segundo a nossa moralidade, o peso da nossa moralidade. Mas, entendendo dessa forma, o que nós entendemos como pecado? Por que o pecado entrou no mundo? Como que o pecado entrou? O pecado entrou desde lá de Adão e Eva. Quando Adão e Eva estavam no jardim, o inimigo chegou, mentiu para eles. Mas bem não mentiu, mas sim enganou eles, de certa forma, ainda que dentro do engano existe a mentira, mas o inimigo ele jogou com as palavras na vida, ali com Eva, e ela caiu. Desde então, nós entendemos que a humanidade ela entrou numa decadência. Eu gosto sempre de dizer, eu gosto de clarificar isso. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e a semelhança, ele colocou o seu ADN, o seu DNA dentro da humanidade, certo? A partir do momento que o pecado entrou, toda a linhagem depois de Adão, ela sai agora corrompida, ela sai suja pelo pecado. Então, por isso que a palavra do Senhor diz que todos nós pecamos e todos nós estamos apartados da presença de Deus. A palavra também diz que não existe nada, não existe homem nenhum esforço nenhum que nós possamos fazer que nos pudesse reconciliar com Deus se não fosse através do sacrifício vicário de Jesus. Mas dentro disso, nós vamos entender então a respeito do pecado. Nas próximas semanas, hoje, nós vamos estar falando a respeito o problema do pecado. Nas próximas pregações, nós vamos falar a respeito do resgate do pecado, a busca da justiça, Deus nos escolhe e um sacrifício vivo. Tudo isso está incluído dentro do livro de Romanos. É só isso que o livro de Romanos fala? Não. Eu peguei os 5 tópicos principais, as bases principais do livro de Romanos, para que a gente pudesse estudar durante essas 5 semanas. Paulo, no livro de Romanos, ele destaca que o evangelho é para todos. Se você puder abrir a tua Bíblia, abrir a tua app no teu telefone, por favor. Livro de Romanos, capítulo 1, 16. Se puder, faça isso. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo, quando no livro de Romanos, ele começa a falar a respeito da salvação. A salvação, ela é para todos, primeiramente para o judeu, depois ela se abre para todos os gentios. A Bíblia, ela deixa clara que a salvação é para todas as pessoas. Mulheres, homens, crianças, velhos, adultos. Não existe raça, não existe religião. Se existe algo que nós podemos dizer que é igual, que existe equidade aqui, nós estamos falando a respeito da salvação. A salvação, ela não olha para gênero, não olha para raça, não olha para nada disso.
A salvação, ela é para todos. Mas uma coisa que eu gostaria de enfatizar hoje, e de repente você não se deu conta, juntamente com a salvação, que ela é para todos, o pecado também está para todos. E é isso que nós devemos de colocar atenção hoje. Não adianta a gente centrar somente na graça, coisa que muitas pessoas estão fazendo. Não, mas a graça é um favor imerecido. A palavra do Senhor diz lá em 1 de João, dizendo que, filhinhos, vocês não pequem, mas se acaso vocês pecarem, cheguem diante do Pai, vocês têm um advogado, que é Jesus Cristo, que vai interceder por vocês. Isso aí, meus irmãos, é brincar com a palavra de Deus, se você interpreta dessa forma. Nós entendemos que, segundo a palavra de Deus diz, aquele que confessa e deixa o seu pecado, ele alcança a misericórdia. Aquele que continua cometendo erros, ele não vai alcançar a misericórdia. Mas agora aqui Paulo está dizendo, ei, a salvação é para todo mundo. Assim como também o pecado está para todos. O pecado, ele afetou, como eu disse, Adão e Eva. Mas, lá no livro de Romanos, você não fechou a tua Bíblia ainda, espero que não. Nós lemos do capítulo 1 ao 16. Eu gostaria de fazer uma leitura agora um pouco mais extensa, para a gente poder entender um pouco o que é pecado. Versículo 18 até o 25. Se você puder, abra a sua Bíblia lá. Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, porque para eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências. Se você não sabe o que é isso, são os desejos do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Uma leitura um pouco extensa, uma leitura de certa forma pesada, porque ela fala uma terminologia mais profunda a respeito do pecado. Mas aqui nós entendemos o que é o pecado. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E nós entendemos que as pessoas têm escolhido desde a fundação do mundo. O Senhor tentou se revelar à humanidade, ele se revelou através do seu Filho. Eu gostei da expressão outro dia, onde uma pessoa, ele disse assim, Deus ele é tão grande, que Jesus, ele é a manifestação, ele é a personificação de Deus, de uma parte de Deus. Porque Deus é tão grande que nós não conseguimos ver. Então, ele se revelou em forma de homem para que nós pudéssemos ver a ele. Deus, ele desde o início, quando o homem cai, o homem peca, Deus está tentando se revelar ao homem. E o homem, desde então, ele tem escolhido outras coisas. O Senhor tem oferecido a salvação, o Senhor tem oferecido a paz, ele tem oferecido a abundância nas nossas vidas, mas o ser humano, ele tem escolhido outros deuses. Tem escolhido a fama, tem escolhido o dinheiro, tem escolhido prazeres, tem escolhido o sexo, tem escolhido as drogas, tem escolhido muitas outras coisas para tomar e preencher o lugar de Deus. Então, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida. Tudo aquilo que te afasta de Deus. Você está conseguindo entender? Tem certas coisas que dentro da Bíblia nós não podemos dizer se elas são pecado ou se não são. Mas existem determinadas coisas que se não precisa estar na Bíblia, nós falamos isso no acampamento, aquela voz interior que nós chamamos de Espírito Santo, aquele sentimento que nos guia, é ele que nos vai demonstrar dizendo, você não deveria tomar este caminho. Você não deveria de fazer isso. O que tem acontecido?
tem se dado lugar para o inimigo. E nós vamos ver isso dentro da palavra do Senhor. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27, a palavra do Senhor diz assim: não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? A palavra lugar, quando foi escrita nesse contexto, ela significa dar espaço, terreno, oportunidade, dar um alojamento. Talvez o que tem acontecido no nosso meio tem sido o seguinte: nós temos considerado o pecado como um momento, o ato em si, algo que nós fazemos e nos afasta de Deus. Mas o pecado, ele vai um pouco além do ato, o que quer que seja que a pessoa está fazendo. O pecado é algo que está alojado dentro de nós. É aquele desejo que, se ele não é controlado, ele toma o lugar que pertence a Deus para te levar a cometer aquilo que te satisfaz. Deus em nossas vidas, ele é muito mais do que suficiente. Quando o escritor de Efésios diz assim: não deis lugar, não deis oportunidade ao diabo. Agora, se você volta uma vez mais aqui atrás, você vê que o que aconteceu? Deus falou para Adão e Eva: de tudo que vocês têm aqui, vocês podem fazer. Mas daquele fruto, por favor, não comam. O que Adão e Eva fizeram? Eles deram oportunidade para o diabo. Eles deram lugar para ele entrar em forma de serpente e enganar a mente deles, falando que, ei, isso aqui, se vocês comerem, vocês se tornarão igual a ele. Eles tinham tudo. Da mesma forma que nós hoje, nós temos tudo. Nós temos a salvação, nós temos a vida eterna, nós temos a presença de Deus, nós temos a presença do Santo Espírito, mas só que nós estamos escolhendo algo menor. O que isso é? O que tem tomado o lugar de Deus? Por que nós estamos permitindo? Por que nós estamos dando lugar para isso? Mas de repente você pode falar: sim, mas se Adão e Eva, que se encontravam com Deus todos os dias no final da tarde, eles pecaram, quem somos nós? Exatamente, esse é o ponto. Ninguém é forte o suficiente para resistir, ninguém é fraco o suficiente para não lutar. Através de Cristo, por isso que a palavra do Senhor diz: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa frase é tão interessante, ser mais do que vencedores, é como se fosse, existe o campeão e o campeão de campeões. Como que pode ser isso? Em Cristo é onde nós temos a vitória, porque por nós mesmos nós não conseguimos fazer. Então é necessário que, para nós podermos entender a graça, viver a graça, nós necessitamos entender o pecado. Qual é a nossa debilidade? O que nos tem dificultado de caminhar através dele? De entregar tudo a ele? Como que nós podemos fazer isso, irmãos? Livro de Efésios, capítulo 6 e versículo 10. Nem tudo é espiritual, mas na grande maioria das vezes, nós damos lugar para o inimigo. Nós damos esse espaço para ele atuar. Nós entregamos essa legalidade, essa oportunidade, e através daí ele entra. Na vida do crente, na vida de você, jovem, na vida de você, pessoa com mais experiência, existe o atuar do inimigo na parte espiritual. Quando você abre esse espaço, quando você não olha, quando você não se preserva, quando você não se guarda, você está abrindo um espaço para que o inimigo possa atuar na tua vida. Qual foi o problema de Sansão? Sansão, ele era desde o ventre da sua mãe separado, nazireu de Deus, separado para ele. Sabe qual foi o problema de Sansão? Brincar com o pecado. Confiar na sua força.
Sansão, ele brinca a todo momento. Ele anda sempre na bordinha, lá no borde, brincando com o pecado. E quando não passa nada, quando não acontece nada, você vai um passo mais. Sansão, ele chega, não era para ele comer, tocar em nada morto, não era para ele tomar vinho, era para ele se manter separado de todas essas coisas. Ele foi, tocou, não aconteceu nada, a força não foi embora. Ele foi, bebeu, também não aconteceu nada. E aí ele começa a brincar. E cada vez o pecado foi chegando mais perto. O pecado foi mais perto. Até que o dia que ele diz: se cortar os meus cabelos, eu perco a minha força. Na próxima vez que ele acorda, o que aconteceu? Ele estava fraco. Tinha perdido seus cabelos. Porque ele brincou com o pecado. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. Nós estamos brincando com o pecado. Não acontece nada. A impunidade, sou imune ao pecado, estou saindo impune de tudo isso. Quer dizer que é normal. Mas não é. Isso não é normal. E para que nós possamos resistir o inimigo, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O inimigo, ele tem planos para você. Da mesma forma que Deus tem planos para a tua vida. O inimigo, ele veio para mudar e transformar e te enganar com a mentira. Deus, ele vem com a verdade, com um projeto lindo e perfeito para a tua vida. Mas o inimigo, ele vem com toda a mentira, tentando estragar tudo aquilo que Deus planejou para você. E, infelizmente, muitos de nós têm caído nessas ciladas. Se Deus planejou algo para você, você pode ter certeza que isso é o melhor que ele tem. Então não aceite qualquer proposta que o inimigo está trazendo para a tua vida. Não caia nas ciladas. O inimigo, ele leva desde a fundação do mundo, estudando a humanidade, fazendo de tudo para que o ser humano venha cair e venha ser derrotado. Se nós não permanecermos firmes, você está falando com um especialista, com o melhor dos mentirosos, com a pessoa que ele sabe enganar e que ele vai fazer de tudo para te destruir. Você já entrou em contato com uma pessoa assim? Que ela é manipuladora, que na tua frente ela sorri e tudo mais, mas a única coisa que ela quer é te destruir. Você já teve contato com alguém assim? Eu já tive. Graças a Deus não foi na igreja. Eu já tive contato com pessoas dessa forma. Pessoas falsas, sem caráter, pessoas mentirosas. Se existem pessoas assim, quem dirá aquele que é chamado do pai da mentira? Ele vai fazer de tudo para te enganar, ele vai colocar algo na tua frente, uma bandeja cheia de coisas, te oferecendo oportunidades, te oferecendo um monte de coisas. Mas a tua vida tem que estar baseada na palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus, você necessita ser cheio do Espírito Santo para poder discernir aquilo que é bom e o que é mal. O inimigo, ele vai fazer de tudo para te derrotar. Mas entenda que a tua luta não é apenas nesse mundo, não é apenas com aquilo que você vê. Existe algo mais. Não adianta você querer desfrutar da graça se você vive enterrado no pecado. Não faz sentido. Paulo diz isso. Paulo diz: se a demonstração da graça é o amor de Deus sobre nós, e o perdão dos nossos pecados, então o que direi? Vou pecar mais para que a graça seja mais manifesta através da minha vida? Não! Não é isso. A busca da vida em santidade é o que nós devemos como cristãos viver. A graça é o favor imerecido que nos alcançou, mas nós não podemos brincar com isso. Como eu já falei antes, Romanos 3:23, a palavra diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você lembra de Caim?
da história de Caim e Abel? O que Deus fala para ele? Fala, vigia. Porque o mal, ele está à porta. E você sabe fazer o bem. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Deus em nenhum momento ele rejeitou a Caim. Em nenhum momento ele rejeitou. Pelo contrário, ele diz assim, se fizeres bem, como quem diz, você sabe como fazer, e não tem feito, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado está à porta. E sobre ti será o teu desejo. Mas sobre ele deves dominar. O que você entende aqui? O pecado está à porta em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos e devemos fazer bem. E é algo que nós podemos dominar. É algo que nós podemos controlar. O Senhor não deixou algo que nós só podemos fazer com um superpoder. Não. É algo que você pode dominar, é algo que você pode controlar. Lembre de uma coisa. O ladrão, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Quem me dá o endereço dessa passagem? Primeira fileira aqui. Gente. João 10:10. Marca aí. É fácil, gente. João 10:10. O ladrão, ele vem senão para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Então a pergunta que eu faço para você hoje é: o que você precisa mover da tua vida? Fechar essa parede, essa porta, para que o inimigo deixe de ter acesso, deixe de ter lugar dentro da tua vida. O que é isso? O que você precisa fazer? Pode ser uma conta de rede social, que talvez você teria que fechar, que ela tem tomado o lugar do Senhor na tua vida e tem abrido uma porta. Pode ser algumas escolhas que você tem feito. Pode ser algumas amizades que elas estão te afastando de Deus. Pode ser. O que você precisa fazer hoje para você começar a andar num caminho de santidade? O que você precisa fazer? Todos nós temos algo. Todos nós temos que fazer algo para melhorar. Se você não está entendendo isso, se nada falou no teu coração, busca no Senhor. Porque você tá, se eu estou falando isso aqui agora e você não consegue identificar qual é a tua debilidade, aonde você tem aberto a porta para o inimigo, você está numa situação pior do que você pensa. Nós precisamos fechar as portas que estão dando acesso ao inimigo em nossas vidas. O que você tem deixado o inimigo entrar? Por onde você tem deixado o inimigo entrar em você? Que hábitos você tem que mudar para o Senhor hoje? Muitas vezes são coisas pequenas, mas que nos custam bastante. O que você precisa fazer para que o Espírito Santo atue na tua vida? Para que você realmente viva a plenitude dele? Eu vou te convidar a você ficar de pé. Vou convidar o grupo para vir aqui. Estou fazendo uma pregação hoje bastante mais curta, porque eu ainda quero orar pelos estudantes hoje, desde as crianças até o pessoal aí que está fazendo doutorado, magistério. Vamos orar por vocês hoje, eu quero fazer essa oração. E essa mensagem, ela vem perfeitamente
para todos vocês que estão indo agora para a volta do colégio, mas para todos nós em geral. Para vocês que estão voltando para o colégio agora, para a faculdade, tenham isso em mente. O que vocês precisam fazer? De repente vão surgir oportunidades para vocês. E talvez vocês vão ter que rejeitar elas. De repente vão surgir amizades para vocês. E vocês não vão poder aceitar elas, porque essas amizades, elas vão te levar para longe do Senhor. Conselhos que não são bons, conselhos que vão te levar para longe do Senhor. Da mesma forma nós. De repente, aparecem negócios bons. E nós, muitas vezes, quando aparecem negócios bons, nós nos lançamos a fazer. Mas devemos de perguntar para Ele: Deus, isso aqui provém de Ti? Isso aqui não vai tomar o Teu lugar? Então, é necessário que nós começamos a filtrar as nossas vidas. E ter isso em mente. Se você quer viver o melhor de Deus na tua vida, se você quer manter a tua salvação garantida lá, não deixe o inimigo te enganar com um prato de lentilha. Não troque a tua primogenitura, não troque aquilo que é de mais especial para você por um prato de lentilha. Tenha os teus valores bem marcados e baseados na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra ela é fiel e ela é verdadeira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama de tal maneira que entregou o Seu único Filho para que nós pudéssemos, através dele, ter acesso novamente a Ti. Eu te peço, Senhor, a todos nós que estamos aqui hoje, que venhamos a realmente entender o Teu amor por nós. Entender que o Senhor nos ama de tal maneira que o Senhor não quer que nós vamos para o inferno, que o Senhor não quer que nós sejamos condenados. Mas além disso, não sendo isso suficiente, o Senhor apenas nos dando a salvação, a vida eterna para morar contigo, o Senhor ainda quer que nós vivamos e vivamos bem aqui. E sobre cada um de nós, o Senhor um dia sonhou algo. E segundo a Tua palavra, no livro de Salmos, ela diz que o Senhor no Seu livro escreveu todos e cada um de nossos dias. Espírito Santo, faça-nos entender qual é essa vontade. Não nos deixe desviar do caminho. Não nos deixe desviar do propósito. Mas ajuda-nos a fazer o Teu querer. Que essa palavra, Senhor, ela venha entrar em nossos corações hoje e nos fazer entender que não é a respeito da graça, não é a respeito somente da graça, mas sim, Senhor, de não pecar, de resistir ao diabo e em Ti, de nós sermos mais do que vencedores. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Vamos adorar o nome dEle?